Olá, estudantes! Eu sou a professora Juliana. Iniciaremos a aula de língua portuguesa. E o conteúdo de hoje será adjetivo, parte 2. Isso mesmo, dando continuidade naquele assunto dos adjetivos. Então, vamos observar. Aqui nos adjetivos, parte 2, nós temos flexão de grau. O que é isso, professora? Flexão de grau. Flexão é uma mudança e o grau. O que nós vamos entender de grau? Nós vamos comparar ou intensificar as características que foram atribuídas ao substantivo. Isso mesmo. Os adjetivos, eles sofrem essa variação. E aí nós podemos classificar em dois tipos. Temos o adjetivo, né, a flexão de adjetivo, o grau comparativo e o grau superlativo. Então, vamos entender primeiro o comparativo. No grau comparativo, eu tenho a mesma característica que é atribuída a dois ou mais seres. Então, portanto, lá no grau de comparação, eu tenho a comparação de igualdade, de superioridade e inferioridade. Isso. Flexão de grau do comparativo. Eu estabeleço esses três, então. Igualdade, superioridade e inferioridade. Vamos entender os exemplos. Vamos lá. Comparativo de igualdade. Eu tenho Maria Luísa é tão inteligente quanto João. Olha, observem. Nós temos aqui uma comparação, não é mesmo? Temos uma comparação. E aí, eu tenho a palavra tão. Opa, só um minutinho. Vamos ativar o marca-texto. E temos a palavra tão e temos quanto. Isso. Então, essas duas palavras estabelecem uma comparação de igualdade. Agora, no superioridade, Maria Luísa é mais inteligente que João. Olha lá, mais. Essa palavrinha mais me dá um grau superior. E aí nós temos também que, porque teve uma comparação entre duas pessoas, não é mesmo? A Maria Luísa e o João, só que um teve um nível mais elevado. Agora, o de inferioridade, a gente está falando que é menos. Olha a palavrinha menos, ó. Fica claro no texto, não é mesmo? Que João, também tenho aqui a partícula que. Então, Maria Luísa é menos inteligente que João. Perceberam? O nível foi inferior à comparação que existiu aí na frase. Agora, é muito interessante vocês observarem o seguinte. No grau comparativo de superioridade, no que se refere a 4 adjetivos, são eles bom, mal, grande e pequeno. São representados por formas diferentes. Para usar esses 4 adjetivos em uma comparação de superioridade, precisamos entender que a forma específica é apenas uma palavra e ela é diferente. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo claro. Se eu quero dizer bom no grau superior, mais elevado, eu digo melhor na frase. Isso, então bom é melhor. Não posso colocar a partícula mais. Não há essa forma. O mesmo vai acontecer com o mal, que fica pior. Grande, maior. Pequeno, menor. Muita atenção, estudantes. Vou repetir novamente as formas. No grau superioridade, eu vou dizer que bom é melhor, que mal é pior, que grande é maior, pequeno, menor. É muito comum e alguém provavelmente já fez essas correções aí com você, não é mesmo? Na sua infância, quando você era criança. Mas entenda o motivo. Para esses adjetivos, a comparação de superioridade, ela é uma forma específica e diferente. Ok? Então, vamos prosseguir e temos agora o superlativo. O que eu entendo por superlativo? No superlativo, não há comparação entre os seres. Não há uma comparação. Aqui a característica, ela é dada pelo adjetivo de uma forma absoluta, isso, ou relativa. E vai se destacar
em relação a um grupo, a uma multidão. Olha só o superlativo relativo. Olha o que eu entendo por esse superlativo. O superlativo relativo, ele é atribuído a um ser que possui uma característica, mas que se destaca em relação aos outros. Observe, lá no relativo, geralmente eu vou fazer, né, eu vou realizar uma característica, eu vou dizer uma característica de um ser, sempre elevando o grau. Olha o exemplo, eu sou a mais exigente da minha turma. Turma é um grupo e o eu sou a mais, ele destacou com relação àquele grupo que é a turma. Você é o menos, não é mesmo? Olha só, o menos também trouxe esse grau de inferioridade. Você é a menos atenta da classe. Olha o grupo novamente aqui, ó. Classe e turma. Então aqui, ó, mais, menos. Perceberam como que esses termos, eles evidenciam, não é mesmo, essa caracterização. Agora, prosseguindo, eu tenho o superlativo absoluto. O que é o absoluto, então? O absoluto, eu posso entender que as características são destacadas por uma característica extra, dá uma ideia de excesso. E aí nós temos duas formas no absoluto. Nós temos analítico e sintético. Bem, o analítico, ele vai ser composto por uma palavra antes do meu adjetivo chato. Eu tenho uma palavra anterior, que ela é classificada como advérbio, e aí ela vai enfatizar essa ideia do adjetivo. E já no sintético, eu não tenho a presença dessa palavra. Eu tenho sufixo. Isso. São essas terminações no final aqui do adjetivo. Esse sufixo, ele evidencia ainda mais o adjetivo. Ó. Então, vamos ler as frases. Você é muito chato. O muito trouxe a intensificação. Chatíssimo. Você é chatíssimo. O íssimo evidenciou o adjetivo chato. Então, no superlativo absoluto, ocorre a caracterização, a qualidade intensifica muito mais com relação ao termo que foi citado anterior, que é o muito, que é o advérbio, e aí eu classifico como analítico, e o sufixo no finalzinho do adjetivo, que é o sintético. Bem, vamos prosseguir então e continuar. Nós falamos aqui agora sobre os adjetivos na forma sintética e analítica, dentro do superlativo absoluto. Agora temos exemplos, exemplos dos superlativos absolutos. Observem, nós temos aqui então algumas palavras, alguns adjetivos e a correspondência, o acréscimo, né, do íssimo. E aí a gente pode perceber algumas diferenças aqui. Olha só, agradável terminou em L. Aí eu não acrescentei só o íssimo, né? Perceberam? Ó, aqui já teve uma mudança de retirada, perdeu-se, né? E acrescentou belíssimo. E aí, mas a permanência do íssimo, né? Ela é constante, ó. Olha, observem. E aí prossegue, ó. Agora nós temos um mapa mental para a gente focar e entender de maneira muito clara a flexão de grau. O que eu tenho na flexão de grau aqui? Eu tenho dois, não é mesmo? Eu posso estabelecer em dois tipos. Na flexão de grau eu falo de comparativo e falo do superlativo. Vou circular porque fica de uma maneira mais destacada. Lá no comparativo eu tenho igualdade, superioridade e inferioridade. Olha as partículas, a construção da forma. Igualdade, eu tenho a palavra tal qual, tanto e quanto. No superioridade, mais. Lembrando daqueles 4 adjetivos, que não pode acrescentar o mais, que é o bom, lembra deles? Pois é, não podemos dizer, né, mais bom, a gente vai dizer melhor. Entra lá no grau comparativo de superioridade. Tem o inferioridade, que eu falo menos, e aí a gente pula para o superlativo, que tem um absoluto
e o relativo. O absoluto eu tenho a classificação de analítico, que é o adjetivo mais o advérbio, a partícula muito antes do adjetivo, que expressa esse sentido, né, que intensifica. No sintético eu tenho o afixo, que é o sufixo, aquela terminação, íssimo, no final do adjetivo. E o relativo, inferioridade e superioridade. E aí eu tenho as palavras menos ou mais. E agora é hora de praticar. Vamos praticar então. Temos um exercício. Vamos observar aqui e entender a parte teórica. Assinale a alternativa em que o adjetivo está no grau comparativo. Grau comparativo. O que eu preciso então recordar? Grau comparativo estabelece uma comparação entre dois ou mais seres. Bem, precisamos entender que lá no superlativo não há uma comparação, não é mesmo? E o grau comparativo sim. E dentro do grau comparativo, eu lembro que ele é de igualdade, superioridade e inferioridade. Então vamos analisar as nossas alternativas. João é o mais esforçado de todos os vendedores. Olha, João, um nível elevado, não é mesmo? Com relação ao grupo de todos os vendedores. Então, aqui eu estabeleci algo que é extra, que é mais, evidenciei esse termo. Acredito que não é essa a alternativa, vamos observar as outras. Maria é extremamente ansiosa. Maria é muito ansiosa, não é mesmo? Olha o termo, extremamente. Faz parte daquela construção, né? Que tem uma palavra que está evidenciando o termo ansiosa. Muito bem, a relação. Minhas avaliações foram dificílimas. Eu citei, não estabeleci comparação. Estou dizendo que as minhas foram muito difíceis. O menos estudioso dentre todos é ele. Uma comparação com um grupo, não é mesmo? Olha lá, ó. Dentre todos, observem o termo. Agora, Júlio é mais esforçado do que eu. Olha, percebam então aqui, estudantes, que há uma comparação entre duas pessoas, ó. Júlio e eu. Perceberam? Ó. E aí teve um grau de superioridade, uma elevação, ó, com a partícula mais. Júlio é mais esforçado do que eu. Lembra que eu disse que o superlativo, ele não dá essa comparação, ele não transmite essa ideia de comparação. Ele apenas atribui um nível maior. E aí eu vejo isso, ó, no mais esforçado, tá percebendo? O mais estudioso, porque foi com relação a um grupo. Então, aqui, eu só tenho dizer que a letra E é a correta, porque estabeleceu essa comparação com duas pessoas. Pronto. E aí, nós finalizamos nossa aula de hoje, nosso exercício. E agora é com vocês, estudantes. É isso mesmo, é a hora que vocês têm o momento específico de fechar todo esse conteúdo aqui. E para isso que vocês precisam? Acessar. Muito bem, acessem a plataforma SMED GV. Se inscrevam no nosso canal YouTube. O momento agora é esse, que vocês façam esses estudos, que vocês anotem. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. E não se esqueçam, para acessar nossas atividades na plataforma é só apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscrevam no nosso canal do YouTube SMED GV. Aproveitem esse momento, estudem. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.